receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, convidando você a ver o que Deus está fazendo em toda a terra, como Deus tem usado a sua igreja, como Deus tem usado jovens. É isto mesmo. No programa de hoje, junto com o Tiago, com o Danilo, com o Wesley, conversaremos sobre Jovens com uma Missão. Esta sigla Jocum. Vamos ver um pouquinho a respeito destes jovens, a respeito do que Deus está fazendo em toda a terra. Não saia daí, o programa Os Gedeões já começou. Muito bem, estamos aqui com um estúdio cheio de jovens que receberam uma missão, jovens que receberam um chamado do Senhor, um chamado para irem por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Jovens, Jesus começou o seu ministério como jovem aos 30 anos. Jesus tinha outros jovens com ele. Sabemos que Pedro era casado, outros deveriam ser casados também. João era o mais novinho, pouco mais que um adolescente. Jesus estava ali com jovens que transformaram o mundo, que levaram esta mensagem a todo mundo. E estes meninos, estes jovens, estão sendo preparados e estão se preparando cada dia para cumprir o chamado do Senhor. Um chamado para pregar, um chamado para viver, um chamado para prestar socorro. Como nos diz aqui Provérbios, no capítulo 24, versículo 11, está escrito assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Este livramento aqui falando a respeito desta morte, a morte espiritual, falando a respeito do inferno que aguarda as pessoas que não têm salvação, que não tiveram um encontro com Cristo, que não conhecem a verdade, que estão indo para a morte. Vamos ver? Vamos conversar com eles? Aqui estão conosco. Como vai, Tiago e Danilo? Um prazer ter vocês aqui conosco. O prazer é nosso, muito obrigado pelo convite. Nós estamos muito honrados poder contar um pouco do que é a Jocum e muito obrigado. Sim. Agradeço pelo convite, me sinto honrado de estar aqui, compartilhar um pouquinho o que Deus tem feito na minha vida e compartilhar um pouquinho do que Deus está fazendo comigo através da ETED e de Jocum que eu estou participando. Amém. Só de olhar para os dois, nós estamos vendo aqui o Brasil norte e sul. Aqui está o Ceará com o Danilo. Isso. E aqui está o Rio Grande do Sul. Tchê. Com o Tiago. Que bom. Nós vemos que o chamado do Senhor alcança norte, sul, leste, oeste, grandes cidades, pequenas cidades, onde o Evangelho chega. O Senhor traz um chamado, uma vocação que é para todo o povo de Deus. Pregar, testemunhar, falar da razão da nossa fé, mostrar o caminho, levar a fonte e espalhar esta luz em todo o mundo. Bem, gostaríamos, Tiago, que você falasse um pouquinho para a gente sobre a Jocum, para depois propriamente a gente entrar na vida de vocês, no ministério, no que vocês têm feito. Fale um pouquinho sobre a Jocum, o que é Jovens com uma Missão. Como a pastora já falou, Jocum é Jovens com uma Missão. A Jocum, ela foi fundada em 1960 por Loren Cunningham, que era um jovem que teve uma visão de Deus. Deus compartilhou com ele ondas que, quando elas chegavam ao chão, elas estavam invadindo os continentes, e quando essas ondas elas chegavam ao chão, elas
quando elas estouravam, jovens saíam dessas ondas. E esses jovens proclamavam o Evangelho. E no Brasil fazem 40 anos que a Jocum chegou, e ela chegou em BH, em Contagem, com o missionário Jim Steyer. E a Jocum, ela é uma agência missionária interdenominacional e internacional, que o maior foco dela é mobilizar jovens de todas as nações para cumprir a grande comissão. E um desses braços mais importantes que a Jocum tem é a ETED, que é a escola de treinamento e discipulado que o Danilo está fazendo, que eu fiz ano passado, que treina pessoas, que traz visão, uma cosmovisão bíblica magnífica e te capacita para ir às nações propagar o Evangelho. Que coisa linda. Então, estes jovens, eles fazem o curso na base da Jocum, recebendo treinamento, sendo discipulados. É muito importante a gente saber a importância do discipulado, porque não adianta a pessoa receber apenas a mensagem do Evangelho. Ela precisa se tornar um discípulo. Discípulo é aquele que é um seguidor, é aquele que segue os passos, que pisa, como Pedro disse, que Jesus nos deixou as suas pegadas para que nós pudéssemos seguir. Na sua vida, começar primeiro com você, Tiago, como foi o seu chamado para você fazer este treinamento? Como foi a sua experiência? Fazem 4 anos que eu aceitei a Jesus e eu creio que o meu chamado começou no ventre da minha mãe, porque não era para mim ter nascido, iam me retirar com 1 mês e meio de vida. E ali começou já o chamado missionário. Mas quando eu conheci a palavra do Senhor há 4 anos atrás, por intermédio da minha mãe, eu já tinha entendido o ID. Eu sabia que eu não podia ficar parado só recebendo. Eu entendi que a igreja era o hospital que me cuidou, curou minhas feridas, todas aquelas feridas que o mundo me deixou com drogas, com tudo de ruim que o Senhor não queria para mim. A igreja foi esse hospital e eu entendi que eu já estava curado. E que eu precisava sair para buscar mais doentes e que conhecesse esse amor e essa graça do Senhor Jesus. Então, há 8 meses atrás, mais ou menos, o Senhor me deu uma palavra e Ele disse: eu não quero mais que tu simplesmente testemunhe para os teus vizinhos, no teu trabalho, mas eu quero que tu dê um passo maior. E eu entendi que esse passo maior era fazer a ETED. Ano passado eu aceitei o desafio de fazer a ETED, eu deixei o meu trabalho, eu fui a Ponta Grossa, que é onde eu estou como obreiro hoje, e o meu desafio era muito grande. O meu desafio era a Índia. E eu não tinha a condição de ir para a Índia, mas eu tinha uma palavra de Deus. E firmado nessa palavra, eu passei os 3 meses de treinamento e 45 dias na Índia. E tive um choque cultural, uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. E hoje, trabalhando como obreiro e caminhando junto com eles, eu venho aprendendo e discipulando e sendo cada vez mais moldado para ser parecido com Cristo. E hoje o desejo do meu coração é buscar mais ferramentas como o inglês, como o conhecimento sobre a cultura muçulmana, hindu, budista, porque são 33 milhões de deuses na Índia. São mais de 100 dialetos. Então é um desafio. E para mim foi um choque cultural muito grande. Então eu voltei, não triste por não conseguir. A gente conseguiu alcançar eles de uma forma muito grande, porque tem uma missionária brasileira que já está lá há 20 anos. Ela também é da Jocum, ela renunciou ao casamento. Ela viu que o noivado dela, se ela seguisse e ela casasse, isso atrapalharia o chamado dela. Então ela renunciou para manter o chamado. E hoje ela tem uma escola, ela age muito nas áreas de estudo, ela dá aula de inglês para as castas mais baixas. Então ela está fazendo o papel de igreja, ela está atuando nas 7 áreas de influência, saúde, educação, e ensinando a palavra de Deus. Então a gente vê jovens hindus, muçulmanos, pequenos orando a Jesus. Que lindo. E conhecendo o Senhor. Que lindo. É isso aí, não tem coisa mais maravilhosa do que ver
uma vida deixando as trevas, deixando, como lemos aqui, ó, você vai levar aqueles que estão condenados à morte, aqueles que estão indo para morrer, quando nós levamos a vida. E a vida está em Cristo. E isso é maravilhoso. Então, olha, você que é jovem aí, teve uma experiência com o Senhor, quem sabe o coração vai arder para estar também na Jocum, se preparando, tendo treinamento, passando por esse discipulado, para poder levar esta semente maravilhosa até os confins da terra. E você, Danilo, como foi sua experiência? Como é que você teve seu chamado missionário também? Eu entreguei minha vida a Jesus quando eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu estou com 25 e Ele só fez coisa boa na minha vida desde que eu entreguei minha vida a Ele. E eu ficava olhando para os meus amigos que cresceram comigo, jogaram bola comigo, e eu caminhando por um lado bom, caminhando com Jesus, e eu vi eles caminhando para outro lado. E eu pensei no meu coração, poxa, eu tenho que ser resposta de Deus para eles. Eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar eles. E eu escutei uma frase, que essa frase impactou muito a minha vida, de que para o amor ser verdadeiro, ele tem que ser recíproco. E se a forma que Jesus escolheu para me amar foi dando a vida por mim, eu dei a minha para ele. E desde então eu tenho caminhado com ele, tenho deixado de lado as minhas vontades e digo sim e amém para tudo aquilo que ele tem para mim. E desde aí ele só tem feito coisas boas na minha vida. Às vezes a gente pensa que, poxa, eu vou deixar a minha vida, eu vou deixar os meus sonhos, eu vou deixar tudo que eu planejei para mim, mas na verdade a gente não troca uma coisa ruim, uma coisa boa pela ruim. Na verdade a gente troca uma coisa que nós pensamos que é boa pela uma coisa muito melhor. Que os sonhos de Deus são muito melhores do que o nosso. E é um desafio que eu estou caminhando aí, e Deus está caminhando comigo e está sendo muito feliz, estou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de compartilhar do seu amor, de falar um pouquinho dele, e está um desafio muito grande, mas eu acredito que com Jesus eu vou conseguir vencer tudo, e glória a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida. Amém. É isso aí. Nós nunca vamos conseguir vencer Deus em dar. Nunca você vai dar mais do que Deus. Nunca você vai dar alguma coisa para Deus que você não receba infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, além de tudo que nós imaginamos. Alguém já disse que a gente vem com a nossa pazinha no nosso celeirinho para colocar no celeirão de Deus, e Deus vem com a pazona do celeirão e transborda o nosso celeirinho. Exatamente isso que aconteceu com Danilo. Você dá o seu melhor para Deus e Ele dá o melhor dele para nós. Isso é maravilhoso, né? E o Wesley é o nosso próximo jovem que vai conversar conosco. O Tiago, você falou um pouquinho da Jocum e vocês estão aqui com um treinamento mais na área social, não é isso? Exato. A gente a gente chegou em Contagem há uma semana atrás, e trabalhamos com a igreja local, e nós conhecemos o tio Pedro, que é um missionário da Jocum, que tem um trabalho lindo com as moças da Guaicurus. Então, quando ele foi em uma das aulas da ETED essa semana passada pela manhã, e ele apresentou tudo o que ele já tinha feito, toda a realidade que a gente ia ver e o que a gente ia poder fazer, foi maravilhoso. E quando a gente chegou sexta, sábado e domingo para trabalhar, era como se a gente já conhecesse o local, mesmo nunca ter estado em BH, porque a forma que ele trouxe para nós, ele nos colocou dentro do trabalho. E nós podemos servir. Eles pregaram, eles louvaram, eles subiram e entregaram no Dia Internacional da Mulher uma Bíblia e uma rosa. No domingo houve um almoço que o tio Pedro organizou, e a gente pôde servir elas e mostrar quanto elas eram amadas. E agora aqui, essa semana, nós estamos na Pedreira, junto com o ID Brasil. Também eles trabalharam na Cracolândia, a gente está indo nas igrejas, está falando sobre missões, está falando sobre o chamado que Deus deu na nossa vida. E esse ano o foco é misericórdia. Deus está tratando isso conosco. Que coisa linda, é isso aí. Você que não é de BH está pensando o que é Guaicurus, lá na Guaicurus, o que é a Pedreira. A Pedreira é uma favela, e onde eles estão fazendo esse trabalho, Cracolândia ali, onde a droga está sendo
usada e vendida, traficada, onde as pessoas estão se drogando ali. E esse trabalho na Guaicurus é uma rua aqui no centro de Belo Horizonte, onde há um grande afluxo para a prostituição, garotas de programa, mulheres prostitutas, e o trabalho sendo feito com elas. O Evangelho sendo levado a elas, sendo levado aos lugares mais difíceis, mas os lugares onde o Senhor veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E agora, nesse bloco, nós temos aqui o Wesley também com a gente. Wesley? Prazer ter você aqui. E nós queríamos saber um pouquinho também da sua história. Como foi que você teve o seu chamado para Jocum e como é esse chamado na sua vida? Primeiramente, eu estou muito honrado de estar aqui. Agradeço pelo convite. Então, eu passei por alguns momentos bem difíceis, né? Com 12 anos de idade, eu acabei indo para as drogas e fiquei até os 19. Então eu fui para uma casa de recuperação cristã e lá eu conheci Jesus. Isso há quase 2 anos. E lá dentro, Deus já começou a falar comigo sobre missões, sobre levar o Evangelho, sobre anunciar, sobre pregar, sobre levar esse amor. O amor que eu recebi, eu deveria transmitir. E eu comecei a sonhar com isso. Sonhar com missões e eu não conhecia nada. O reino de Deus para mim era tudo muito novo, tudo muito recente. Então eu comecei a ver e dentro dessa casa tinha um rapaz que tinha feito a ETED da Jocum alguns anos atrás. Ele me falou sobre a ETED e me aconselhou a fazer essa escola. Mas naquele momento eu não achei que não teria condições, não seria oportuno naquele momento, sair de uma casa de recuperação. Então eu fui para a minha igreja, na cidade de Castro, no Paraná, e conversei com o meu pastor sobre isso. E ele me deu total apoio e me indicou a Jocum. Coincidentemente, bom, né? Que bom. Com Tão Deus bom não ter tem um bom coincidência. pastor que realmente ouve os jovens, né? E que encaminha. E você está muito feliz de estar aí servindo. Cada pessoa com quem compartilha é uma alegria, uma vitória, não é verdade? É verdade. Né? E o trabalho de vocês, você, o Tiago, está trabalhando como obreiro, está como obreiro em Ponta Grossa. Exatamente. Há muitas bases, como que é? Quantas bases mais ou menos há aqui no Brasil? Aonde a Jocum está hoje? A Jocum no Brasil tem aproximadamente 40 bases. E ela está em mais ou menos 170 países. Porque alguns países, nós não temos números exatos, porque tem países que é altamente perseguido, então eles não estabelecem base. Uhum. Mas a Jocum está espalhada pelo mundo todo. Eles são jovens que Deus está direcionando para vir fazer. A ETED é o primeiro passo para ser um missionário da Jocum. E depois que tu recebe toda essa luz que tem nessa escola, Deus vai direcionar se é para te ficar em tempo integral como eu fiquei, ou se é para me retornar e ser luz na faculdade, dentro do meu trabalho, na minha vizinhança, mas eu vou achar o meu lugar no reino, porque não tem para nenhum cristão a opção de ficar parado, né? Ficar parado. Porque o ID foi algo que Deus nos deu e o ID é imperativo, não veio como uma escolha. Ele disse ID. Então a Jocum, ela, graças a Deus, para mim é uma honra, assim, desde que eu conhecia Jesus, a Jocum, ela estava caminhando paralelo junto comigo, porque no ano que eu me converti, a Jocum Caxias se estabeleceu. Não havia uma Jocum Caxias, havia só uma que era em Porto Alegre, e a Jocum Caxias estava sendo estabelecida. Eu não fiz a minha ETED naquele ano, mas eu ajudava, eu era meio ratinho de Jocum. Eu estava sempre com eles, assistindo às aulas, trabalhando junto em outros ministérios, como o NICO, que é de superação de limites, que é
no interior, no meio do mato, com dinâmicas, dinâmicas de simulações equipe. Exato. da igreja perseguida. Exato. Né? O Envia também, eu fiz em Caxias do Sul, que foi aonde eu não consegui mais não responder o chamado integral de Deus. Eu já estava fazendo a obra, a minha vizinhança, trabalhos na madrugada, eu era muito ativo na igreja, liderava jovens, mas Deus estava me dizendo, eu quero um passo maior. E eu encontrei na Jocum as ferramentas que eu precisava para estar alcançando e levando as boas novas. Que lindo! Pelo que nós estamos vendo, pelo que você está vendo, é bem importante, é bem necessário que os nossos jovens possam ter essa experiência. A ITED dura quanto tempo? 5 meses. 5 meses. 5 meses de treinamento. 5 meses que você, jovem, vai deixar a sua vida ser tratada, moldada pelo Espírito Santo, e essa chama, essa luz vai arder dentro de você para evangelizar, para fazer o reino de Deus crescer. E não tem uma alegria maior do que ter vidas salvas através do nosso testemunho, através da mensagem do Senhor nos nossos lábios, através do nosso ID. Amém? Bem, e nós estamos aqui com o Tiago, com o Wesley, conversando sobre a Jocum, sobre jovens com uma missão. A importância dos jovens aproveitarem a sua juventude, a sua força. Paulo discipulava Timóteo, discipulava Tito e os preparou para serem líderes na igreja. Paulo ganhou Onésimo ali em prisão e discipulou Onésimo, e depois nós vamos vê-lo como bispo de Éfeso. Nós vemos como Deus usa e trabalha com os jovens para colocá-los numa posição tão importante. Tiago, há muitos jovens que estão assistindo a este programa. Eu queria que você falasse um pouquinho para os jovens que estão nos assistindo a importância na sua experiência como jovens, principalmente a questão do chamado, de uma vida de santidade, dentro do que você tem recebido. Como você gostaria que esses jovens estivessem aproveitando também da Jocum para crescer e servir o Senhor? Eu quero deixar 2 perguntas. Que a primeira é, se não nós, quem? E se não, agora, quando? Por que dessas perguntas? Porque como cristãos alcançados pelo Senhor Jesus, se não for nós, o mundo vai estar alcançando essas pessoas. Se eu tivesse tido a experiência com o Senhor Jesus na minha juventude mais jovem, que faz apenas 4 anos que eu me converti, eu não tinha provado de muitos enganos que o mundo estabelece como alegria. Então, e se não for agora, quando? Porque se eu já recebi essa luz, eu já recebi todo esse amor, eu só posso dar algo para a senhora, pastora, se eu tiver recebido. Sim. E nós, como cristãos, nós já recebemos esse amor, nós já recebemos essa salvação e essa graça que vem do Senhor. Sim. Então, eu incentivo a você que tem um chamado missionário, se não na Jocum, se não nos Gideões, independente de placa, independente de instituição, mas pelo reino de Deus, tomar a palavra e anunciar. Amém. Amém. Tenho certeza que muitos jovens vão estar despertados para isso. E a gente está colocando aí para você o contato com a Jocum, para que você possa conhecer um pouquinho mais. O site, anote aí. E aí, Wesley? Também estão os jovens aí querendo saber, as moças, os rapazes, porque estão só rapazes aqui, mas também é para as moças. Então, que palavra você daria para os jovens que estão nos assistindo agora a respeito da Jocum, a respeito de evangelizar? Então, quando eu conheci a Jesus, esse amor, eu queria transmitir ele. E o meu pastor me chamou para me dar um testemunho na igreja. E nesse primeiro testemunho eu falei para a igreja, que eu não queria ser um cristão que ficaria sentado no banco.
porque eu queria fazer parte da igreja vitoriosa. A igreja que sai na rua, a igreja que fala do amor e a igreja que ganha almas. Fazendo discípulos como o Senhor Jesus nos ordenou, ide, assim como o Tiago falou. Então, eu aconselho muito sobre a ETED, sobre a Jocum, sobre essa instituição que treina e nos capacita, né, a fazer isso, a prosseguir nesse chamado. É um curso muito interessante para jovens, rapazes e moças, e é muito bom. Amém. Obrigada a vocês, foi muito bom tê-los conosco aqui, os três, né? O Danilo também, foi muito bom. Muito obrigada, que vocês retornem, né, para Ponta Grossa, que vocês retornem com o coração cheio do júbilo do Senhor, com os molhos nas mãos. Bem, nós convidamos estes jovens exatamente porque os nossos Gideões mirins, os nossos Gideões Teen, estiveram ali em Ponta Grossa, passaram por um treinamento, vendo como vive a igreja perseguida, puderam se identificar, puderam buscar, puderam orar, puderam crescer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.